Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia em que algo novo pode começar na sua vida. O que você está prestes a ouvir neste vídeo é muito mais do que palavras. É um chamado direto do céu para o seu coração. Existe um versículo poderoso que carrega respostas que você tem buscado há muito tempo, mas eu peço, tenha calma. Não deixe a ansiedade roubar o que Deus quer fazer agora. O nosso Pai não trabalha na pressa, nem no desespero. Ele age no momento perfeito. E cada palavra deste vídeo é uma preparação para a bênção que Ele já reservou para você. Não pule, não corra, escute cada ensinamento até o fim, porque o que será revelado aqui pode ser a chave que você tanto precisava. E eu já te peço, se inscreve agora no canal, ativa o sininho na opção Todas. Deixa seu like nesse vídeo e compartilha esta mensagem com o maior número de amigos e familiares possível. E ao final, comenta aqui embaixo o que Deus falou contigo. Sua experiência pode fortalecer ainda mais outras vidas. Hoje, você não está aqui por acaso. Deus tem algo grandioso para liberar sobre a sua vida através desta palavra. Há momentos na vida em que a alma clama por direção, implora por sinais claros vindos das alturas celestiais. Em meio às tribulações, quando tudo parece desabar ao redor, existe uma chave capaz de abrir portais invisíveis, revelando verdades eternas. Esta poderosa chave está oculta nas páginas sagradas, esperando ser encontrada por corações sedentos de transformação profunda. Cada letra, cada palavra, carrega em si uma centelha divina capaz de incendiar espíritos adormecidos. Quando pronunciado com fé verdadeira, este versículo ativa promessas ancestrais esquecidas pelos homens. Quem ousa buscar a resposta encontra nela uma explosão de revelações que mudam histórias, rompem correntes, quebram barreiras invisíveis. Não se trata apenas de ler superficialmente, é necessário mergulhar com todo o entendimento, permitindo que a essência penetre no mais profundo do ser. Muitos vivem buscando respostas em fontes humanas, quando, na realidade, a solução repousa silenciosamente nas Escrituras. O poder escondido por trás destas palavras é algo que ultrapassa qualquer explicação lógica ou científica. Trata-se de um movimento sobrenatural, ativado por aqueles que ousam acreditar sem reservas, entregando completamente suas esperanças nas mãos do Altíssimo. Este versículo possui a capacidade de destrancar portas trancadas há décadas, trazendo cura para feridas antigas, restaurando sonhos destruídos e edificando novas histórias repletas de glória. Enquanto os olhos naturais enxergam limitações, os olhos espirituais são abertos para contemplar promessas eternas fluindo abundantemente. A sabedoria contida neste fragmento é maior que qualquer conselho humano, mais forte que qualquer força opressora, mais luminosa que qualquer escuridão. Cada letra carrega peso, propósito e poder para alterar destinos inteiros num piscar de olhos. Quem crê jamais permanece o mesmo depois de atravessar este portal invisível que conecta o céu à terra. Existem momentos em que a esperança parece distante, quase inalcançável, como se cada tentativa de se aproximar do milagre resultasse em frustração. Todavia, aquele que se apropria desta poderosa promessa encontra dentro de si uma força renovada, capaz de vencer batalhas espirituais que humanamente seriam impossíveis. Este versículo não apenas inspira, mas transforma integralmente o ser, trazendo vigor, coragem e direcionamento assertivo diante das maiores adversidades. Quando lido em espírito e verdade, ativa movimentos sobrenaturais invisíveis aos olhos humanos, movimentando anjos em favor daquele que crê. Tudo aquilo que parecia travado começa a fluir como rios de águas vivas. E cada obstáculo se curva diante da autoridade emanada pelas palavras eternas.
Esta é a essência de uma fé inabalável. Confiar plenamente que há promessas destinadas a serem cumpridas pela simples obediência em ler, declarar e viver aquilo que foi escrito pelo próprio Espírito. Muitos buscam respostas rápidas, atalhos, métodos imediatistas para solucionar problemas complexos. Entretanto, aqueles que compreendem o verdadeiro poder espiritual sabem que nada se compara ao que é revelado por meio da palavra. Este versículo, específico e poderoso, foi desenhado para tocar os corações com a precisão de uma flecha disparada diretamente do trono divino. Não há distância suficiente que possa impedir a manifestação daquilo que foi prometido a quem lê com fé ardente. As respostas não demoram, pois são liberadas instantaneamente no mundo espiritual e manifestadas no tempo perfeito determinado por Deus. Quem permanece firme na leitura e meditação deste fragmento sagrado recebe instruções claras, entendimento profundo, paz incomparável e discernimento aguçado para cada decisão importante. Não é apenas sobre palavras bonitas. Trata-se de carregar consigo a essência da vontade divina expressa de forma direta e impactante. Os ventos da dúvida, as tempestades emocionais e os gritos do medo tentam diariamente abafar a voz da verdade eterna. Contudo, aqueles que se refugiam nesta promessa descobrem um abrigo impenetrável, uma fortaleza inabalável, uma rocha eterna capaz de suportar qualquer embate. O impacto causado por esta leitura vai além do emocional. Ele toca dimensões invisíveis, modifica atmosferas, transforma lares, renova famílias inteiras e resgata gerações perdidas. Não existe força contrária capaz de resistir à manifestação da palavra viva quando declarada com autoridade. Cada frase ecoa como trovões no reino espiritual, quebrando cadeias, dissipando trevas, restaurando alianças quebradas pelo tempo e fortalecendo as bases da fé genuína. Nada permanece igual diante da ação sobrenatural, liberada através da proclamação firme e consciente desta passagem sagrada. Quando a alma humana decide alinhar-se com a vontade celestial, fenômenos extraordinários passam a fazer parte da realidade cotidiana. Este versículo atua como uma chave mestra, destrancando segredos, revelando mistérios guardados para tempos específicos, direcionando caminhos ocultos e descortinando novos horizontes jamais imaginados. Não se trata apenas de ler por ler. É um convite à experiência viva, transformadora, libertadora. Cada sílaba ressoa como martelos espirituais, destruindo prisões internas que impedem o avanço rumo ao propósito divinamente estabelecido. Não é uma promessa qualquer, é um chamado urgente à verdadeira identidade espiritual, uma convocação para abandonar toda a incredulidade e abraçar o invisível com força total. Aquele que responde a este chamado jamais experimentará o vazio existencial novamente, pois descobrirá fontes inesgotáveis de alegria, propósito, direção e vitória plena. A intensidade das mudanças provocadas por esta leitura transcende a compreensão humana e rompe todas as barreiras impostas pelas limitações terrenas. Quem mergulha profundamente neste ensinamento experimenta a grandeza de uma nova realidade espiritual, onde a vitória já está decretada mesmo antes das batalhas começarem. Não há cadeia que resista, muralha que permaneça em pé ou tempestade que não seja acalmada diante da autoridade que flui dessas linhas sagradas. Este não é apenas um convite, mas um chamado urgente para aqueles que desejam ser instrumentos vivos de milagres incontáveis. Cada palavra pronunciada abre canais de comunicação direta com o trono da majestade suprema, permitindo que respostas claras, rápidas e poderosas sejam derramadas como chuvas torrenciais sobre corações sedentos.
Não existe resistência capaz de deter o que foi determinado pelo Altíssimo. Ao atravessar os portais espirituais que se abrem através desta leitura, o indivíduo se depara com verdades ocultas há gerações, promessas esquecidas pelo tempo e revelações reservadas para aqueles que perseveram no caminho da fé genuína. As dúvidas se dissipam como neblina sob o sol matinal. As angústias são substituídas por uma paz que excede todo o entendimento, e as feridas interiores começam a cicatrizar sob a luz da palavra. Quem se dedica verdadeiramente a absorver cada ensinamento contido nesse fragmento sagrado, experimenta uma revolução interna tão poderosa que sua vida jamais será a mesma. As estruturas emocionais quebradas pelo peso das adversidades são reconstruídas com pedras espirituais inabaláveis, e a nova jornada começa marcada por milagres incontáveis, bênçãos surpreendentes e vitórias estrondosas. Cada leitura deste versículo é como acender uma tocha em meio à escuridão, iluminando caminhos antes invisíveis e desmascarando armadilhas disfarçadas no trajeto. A sabedoria revelada é capaz de antecipar perigos, desviar obstáculos, desfazer planos malignos e estabelecer uma rota segura até a realização de sonhos alinhados ao propósito divino. Não é apenas o intelecto que é tocado, mas também o coração, a alma e o espírito, formando uma fortaleza interior inabalável diante das adversidades da vida. As palavras ressoam no íntimo como trombetas celestiais, anunciando tempos de restauração, honra, crescimento e conquista. Aqueles que se apegam firmemente a essa revelação jamais experimentarão o fracasso definitivo, pois serão guiados pela mão invisível do Todo-Poderoso em direção a terras prometidas, abundantes em bênçãos incontáveis. Há uma unção liberada sobre aqueles que se permitem ser transformados por essa leitura. Trata-se de uma presença irresistível que envolve, conforta, impulsiona e fortalece mesmo nos dias mais difíceis. Quando se lê com fé, as palavras se tornam espadas espirituais, cortando toda a incredulidade, todo medo, toda a opressão que tenta sufocar os sonhos nascidos no coração de Deus. Não importa quão impossível pareça a situação, não importa quão alto seja o muro diante de seus olhos. Ao declarar este versículo, muralhas ruem, prisões são abertas, caminhos surgem no deserto e rios brotam em terras áridas. A força liberada transcende o entendimento humano, revelando que para o Senhor não existem limitações, impossibilidades ou fronteiras. Tudo é possível àquele que crê. E a primeira semente desse milagre é plantada através da leitura sincera deste trecho sagrado. Este versículo é como um mapa celestial, desenhado para guiar os escolhidos em meio ao caos e às incertezas da existência. Ele oferece instruções claras, direções precisas e estratégias infalíveis para vencer batalhas espirituais, emocionais e físicas. Cada palavra é carregada de energia criadora, capaz de mudar realidades, reverter diagnósticos, ressuscitar sonhos esquecidos, restaurar relacionamentos e estabelecer novos começos repletos de esperança. Não é uma mera frase motivacional. É o próprio sopro de vida divino impresso em letras eternas, aguardando ser ativado pela fé genuína. Quem toma posse desta promessa experimenta um nível de comunhão com o Altíssimo que poucos ousam alcançar. As respostas não apenas chegam, mas se manifestam de forma visível, palpável e incontestável, provando que Deus ainda fala, age e realiza maravilhas. Agora, com o coração cheio de fé e a mente aberta para receber, prepare-se, pois as palavras que você verá a seguir não são simples frases. São declarações poderosas que carregam a promessa de transformação completa para quem crê de verdade. Este é o versículo que muda tudo. Este é o versículo que conecta você diretamente ao coração do Pai.
Salmos 34:17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Cada palavra deste versículo é como um eco vindo diretamente do trono de Deus, afirmando que nenhum clamor sincero fica sem resposta. Quando o justo ergue sua voz, mesmo que seja num sussurro fraco, o Altíssimo se inclina para ouvir atentamente cada súplica. Não importa a profundidade da dor, a gravidade da situação ou a escuridão que parece envolver a alma, a promessa permanece imutável. O Senhor ouve e liberta. Há nesta declaração uma força capaz de destruir todas as prisões emocionais, espirituais e físicas que tentam manter cativos aqueles que pertencem ao seu povo. Cada lágrima derramada, cada oração feita no secreto, cada gemido inaudível carrega peso diante dele. O clamor do justo não se perde no vazio. Atravessa os céus, alcança o trono da graça e move a mão poderosa do Criador em favor dos seus filhos amados. A libertação prometida aqui não é parcial, não é limitada e nem condicional ao que os olhos naturais enxergam. O Senhor livra de todas as angústias, sem deixar resquícios, sem restar dores ocultas, sem perpetuar sofrimentos. Cada fardo é retirado, cada peso é lançado fora, cada medo é dissipado pela presença gloriosa do Libertador eterno. Esta promessa ressoa como uma melodia celestial nos corações daqueles que, em meio às suas batalhas, se recusam a desistir. O mundo pode tentar calar a voz dos justos, mas o clamor genuíno é como fogo que sobe aos céus, provocando movimentos invisíveis e desencadeando respostas sobrenaturais. A certeza de que Deus ouve cada clamor gera uma confiança inabalável, uma esperança vibrante que nem mesmo as piores tempestades conseguem apagar. Ao declarar este versículo em oração, uma atmosfera espiritual é criada ao redor do que crê. Anjos são enviados, caminhos são endireitados, milagres são liberados. Cada palavra pronunciada com fé é como uma flecha certeira que atinge o alvo divino, trazendo de volta soluções, libertações e respostas sobrenaturais. O Senhor não apenas ouve com compaixão, mas age com poder, agitando as estruturas invisíveis até que a vitória seja manifesta plenamente. Não há clamor que passe despercebido, não há angústia ignorada, não existe dor desprezada por Ele. O seu olhar atento perscruta os corações sinceros, e suas mãos se movem velozmente para salvar, restaurar e exaltar aqueles que confiam na sua fidelidade inabalável. O justo não é poupado de lutas, lágrimas ou adversidades, mas carrega dentro de si a certeza de que jamais estará sozinho. Cada gemido, cada oração silenciosa, cada pedido desesperado é registrado no coração do Pai Celestial. A libertação prometida por Deus não se limita a situações específicas. Ela é abrangente, total e definitiva. Não importa o número de angústias, a profundidade das aflições ou a intensidade da dor, a resposta virá. O Senhor não falha, não se atrasa, não esquece. Seu compromisso é eterno, sua aliança é firme, sua palavra é imutável. Quem crê nele jamais será confundido, jamais será abandonado, jamais será derrotado. A vitória é garantida para todos aqueles que ousam clamar com fé viva, acreditando que o céu se move em resposta ao clamor dos justos. A grandeza deste versículo está na sua simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. É uma promessa que alcança todas as áreas da vida, trazendo alívio para o corpo, paz para a alma, renovação para o espírito. Não importa se a dor é emocional, física, espiritual ou financeira, o Senhor promete livramento total. Quem toma posse desta verdade vê as muralhas caírem, os gigantes serem derrotados, os mares se abrirem diante dos seus olhos. Este é o poder da oração baseada na palavra.
Ela não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quem declara com fé este salmo experimenta a intervenção direta do Altíssimo em cada detalhe da sua existência, provando que Deus é um socorro bem presente na angústia. Cada linha do Salmo 34:17 é um convite aberto para viver uma vida de milagres constantes. Ao invés de carregar fardos sozinhos, os justos têm o privilégio de clamar e ver respostas virem do alto, de maneira sobrenatural. A libertação prometida não é fruto de esforço humano, estratégias ou inteligência. É graça pura derramada sobre quem reconhece sua dependência total do Pai. É nesta humildade que o milagre acontece. Quando o coração se rende, a mão divina age. As circunstâncias podem tentar contradizer a promessa, mas quem persiste no clamor verá, no tempo certo, a mão poderosa de Deus transformando o impossível em testemunho vivo de sua glória. Não há limites para o que Ele pode fazer por aqueles que decidem confiar plenamente em suas promessas eternas. Quando o justo clama, ele aciona movimentos espirituais que não podem ser contidos pelas forças humanas ou pelas limitações terrenas. O simples gesto de levantar a voz com sinceridade e confiança ativa realidades invisíveis, colocando em ação promessas antigas, seladas pela fidelidade imutável de Deus. Não existe distância que impeça o socorro divino, nem muralha suficientemente alta que consiga bloquear a intervenção do Altíssimo. Quando a súplica sobe, a resposta desce como chuva torrencial em terra sedenta, regando sonhos adormecidos, restaurando forças exauridas e levantando aqueles que já não tinham mais esperança. Este é o poder que se manifesta em quem compreende que clamar não é sinal de fraqueza, mas de profunda intimidade com o Criador. Reconhecimento de que a verdadeira força vem dele e que o livramento está garantido para todos que confiam no seu amor inabalável. O eco do clamor dos justos jamais se perde no vazio da existência. Ele percorre os céus, atravessa camadas espirituais e alcança diretamente o ouvido atento do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma certeza que enche o coração de coragem, pois confirma que nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum suspiro é ignorado, nenhuma oração é em vão. Existe um propósito por trás de cada angústia enfrentada e existe um livramento preparado para cada dor experimentada. Ao compreender esta verdade, o justo pode caminhar mesmo em meio a tempestades, manter a cabeça erguida mesmo diante de gigantes e continuar sem vacilar mesmo nas horas mais sombrias, porque sabe que, ao clamar, a resposta virá. O céu se moverá e o livramento será completo, não por mérito humano, mas pela graça infalível do Deus que promete ouvir e agir. Aquele que aprende a confiar plenamente nesta promessa vive de maneira diferente. Não é dominado pelas circunstâncias, não se abate pelas notícias ruins, não entrega sua paz às mãos do medo ou da ansiedade. Sabe que o Senhor está atento a cada clamor, a cada necessidade, a cada angústia escondida. Mesmo que o silêncio pareça durar mais do que o esperado, o coração que confia permanece firme, sabendo que Deus nunca falha. Cada oração é como uma semente lançada em solo fértil, que no tempo certo germina, cresce e dá frutos abundantes. O processo pode ser invisível por um tempo, mas a manifestação é inevitável. O justo não clama em vão. Ele clama porque sabe que há um ouvido celestial atento, um coração divino compassivo e uma mão poderosa pronta para agir no tempo perfeito. Assim, este versículo se torna não apenas uma promessa, mas um estilo de vida. Um modo de caminhar em meio aos desertos, com a certeza de que o oásis está próximo. Um jeito de enfrentar batalhas, sabendo que a vitória já foi decretada. Uma maneira de atravessar vales escuros, com os olhos fixos na luz que jamais se apaga.
A oração do justo é uma flecha certeira que, ao ser lançada, atinge o alvo sem erro, sem atraso, sem desvios. Por isso, não importa quão desesperadora seja a situação, nem quão longa tenha sido a espera. Quem clama com fé verá a resposta, sentirá o livramento, experimentará a transformação completa. Porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não esquece. Cada promessa feita por Ele é sim e amém para aqueles que creem, persistem e não desistem no meio do processo. Portanto, se hoje a sua alma está abatida, se os seus olhos já não conseguem enxergar saída, se o peso da angústia parece insuportável, lembre-se, clame, erga sua voz, rasgue seu coração diante de Deus. Não é necessário usar palavras bonitas, nem fórmulas complexas, basta ser sincero. Basta confiar que Ele está ouvindo, mesmo que você não o veja trabalhando imediatamente. Cada oração que sobe é como incenso perfumado diante do trono celestial, movendo o coração do Pai em favor dos seus filhos. O livramento pode estar a apenas uma oração de distância. A cura pode estar no próximo clamor. A restauração pode já estar a caminho. Continue crendo, continue clamando. Continue declarando com fé as palavras deste versículo poderoso, pois a promessa é clara. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Este é o segredo dos vencedores. Não desistem, mesmo quando o cenário é adverso. Não se entregam, mesmo quando tudo parece ruir. Não se calam, mesmo quando a dor tenta sufocar a esperança. Eles continuam clamando, porque sabem que há um Deus vivo, poderoso, fiel, atento a cada clamor, a cada lágrima, a cada gemido da alma. Não permita que o medo silencie a sua voz. Não permita que a dor roube a sua oração. Não permita que as circunstâncias lhe façam esquecer da promessa eterna de que há livramento para quem crê. O céu está ouvindo, os anjos estão em movimento, a vitória está sendo preparada. E no momento exato, aquilo que parecia impossível se tornará testemunho vivo da fidelidade de um Deus que nunca falha.